Que Deus abençoe meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nesta feita estamos aqui para gravar este vídeo, para postar no nosso canal do nosso tabernáculo A Voz Final, e que sirva de alimento espiritual para nossos irmãos em Cristo Jesus, para todos que acessarem o canal e poder se alimentar da original Palavra de Deus. Nesta feita, no domingo à noite, domingo de Páscoa, e lembramos daquele dia que o Senhor Jesus andou com os discípulos no caminho de Emaús, caminharam ali por uma parte da manhã, toda a tarde, falando das Escrituras, e ao entardecer ele chegou na aldeia de Emaús. E ele fez como que ia para mais longe, e eles instaram ele a entrar, e quando ele entrou, e na hora de partir o pão, ele tinha uma maneira especial de partir o pão. Então aqueles discípulos que andaram com ele o dia todo e estavam choramingando, triste porque haviam matado o Messias, ali eles, no partir do pão, seus olhos se abriram, então eles reconheceram. E nesse tempo do fim também, o Senhor Jesus tem uma maneira peculiar, especial, de partir o pão da vida, a palavra, para que os filhos predestinados pudessem reconhecer a Ele. E Deus, nesse tempo do fim, tem cumprido a sua promessa, que está ali no livro do profeta Zacarias, que haveria luz no entardecer. E a luz veio para iluminar nossos passos, nosso caminho na palavra. E aqui estamos nós, debaixo dessa luz, a luz verdadeira, que veio para alumiar os passos de seus escolhidos. E esta é uma época de Páscoa e queremos falar sobre a Páscoa, sobre a ressurreição. E nós queremos começar na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, da carta de Paulo aos Romanos, no versículo 11, que a palavra do Senhor diz assim: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, há uma promessa sobre a ressurreição e há uma inquietação no ser humano desde a antiguidade, dos tempos dos antigos egípcios. Havia uma preocupação quanto à vida eterna, quanto à longevidade, quanto uma vida após a morte. Os faraós construíam tumbas, pirâmides e colocavam ali dádivas, ouro, sementes de trigo, e eles pensavam que se colocasse riqueza nos túmulos, esse faraó, esse rei, esse governante ou esse nobre, ele poderia no outro lado ter essas sementes e cultivar. Eles tinham suas crenças, suas ideias, e então eles sabiam que havia uma vida após a morte, algo no outro lado, mas eles não tinham uma certeza, eles não tinham o caminho certo por onde ter essa certeza dessa vida após a morte. Mas Deus prometeu para o seu povo, que era a descendência de Abraão, conhecia e sabia sobre esta promessa, porque quando José ele foi para o Egito, quando ele já estava velho, e ele falou aos filhos de Israel que quando ele morresse e eles fossem sair da terra do Egito para ir para a terra da promessa, era para levar seus ossos, porque ele sabia que haveria uma ressurreição, então ele não deveria estar enterrado naquelas terras pagãs ou em uma tumba dos nobres e os faraós do Egito. E então, meus irmãos, nesse dia de Páscoa, onde nós estamos sobre o efeito desta alegria da ressurreição, de saber que Cristo vive, que Ele está vivo e que há uma tumba aberta em Jerusalém nesta noite, em que a promessa de Deus se cumpriu,
porque Ele é poderoso para cumprir a sua palavra de promessa. Nós sabemos que a primeira Páscoa foi instituída em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, a primeira Páscoa, do versículo 1 ao 20, onde o Senhor instrui os filhos de Israel através do ministério de Moisés para eles celebrarem a Páscoa, que era a saída da terra do Egito. Então, a Páscoa do primeiro Êxodo estava marcando uma saída, uma vitória que eles haviam alcançado, a vitória da liberdade, através da intervenção de Deus sobre o Egito, com pragas, com obras terríveis que Deus mandou sobre os egípcios, por causa do endurecimento do coração de Faraó. E então, Deus instituiu que aquele povo, seu povo, de ano em ano celebraria esta festa da Páscoa como um estatuto perpétuo, e que os pais ensinassem os filhos que por que eles celebravam a Páscoa, porque Deus havia ordenado isto por causa da vitória que eles tinham tido de sair daquela escravidão para servir a Deus em um lugar, em uma terra prometida, em um lugar preparado por Deus. E então, isso seria como memorial. E nós vemos que no segundo Êxodo também houve uma Páscoa. Foi uma Páscoa especial. Uma Páscoa muito especial, em que os judeus estavam celebrando também essa Páscoa, que foi instituída por Deus em Êxodo capítulo 12, mas que agora eles apenas não iriam sacrificar um cordeiro, como um cordeiro tirado dentre os animais, mas agora ali estava o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro perfeito, como o cordeiro no Velho Testamento, ali sobre a lei de Moisés, quando ele ia ser sacrificado, ele ficava em observação no templo, ele tinha que ser perfeito. E assim Jesus também, ele passou diante daqueles que o observaram e foi declarado inocente. Pilatos disse: eu não vejo crime algum neste homem. Mas os judeus, os príncipes sacerdotes, diziam assim: não, crucifica ele, crucifica-o. E então Pilatos lavou as suas mãos e disse: eu quero estar livre do sangue desse inocente. E então eles disseram a uma voz: se ele é inocente, que o sangue desse inocente caia sobre nós e sobre nossos filhos. E sabemos que isso aconteceu agora na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler, Eichmann, Mussolini mataram milhões de judeus durante o período da Segunda Guerra Mundial, por causa que eles rejeitaram a Cristo, e eles atraiu sobre eles mesmos, dizendo que era para matar a Jesus e soltar Barrabás, e que se ele era justo, ele disse, então que o sangue desse justo caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então nós vemos que nesse segundo Êxodo vem o Senhor Jesus Cristo montado em um jumentinho. Ali na preparação para a festa da Páscoa, ele veio montado sobre um jumentinho. E então, qual era a atração ali naquele dia? Era o jumentinho ou era o rei que vinha montado sobre ele? Por isso, nesse dia também que nós vivemos, no tempo da mensagem do terceiro Êxodo, o nosso profeta de Deus pregou a mensagem: qual é a atração sobre a montanha? Porque assim como foi no segundo Êxodo, no terceiro Êxodo também, esse profeta mensageiro subiu sobre a montanha para buscar de Deus a resposta para a revelação da palavra, a revelação dos 7 selos, a revelação de todos os mistérios que estavam escondidos por milhares de anos. Mas havia uma promessa em Apocalipse 18:4, que mais nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, os mistérios de Deus seriam revelados, consumados. E então Deus veio cumprir esta promessa. Assim que nós vemos que qual era a atração sobre a montanha naquele dia? Era a multidão colocando ramos sobre o caminho, tirando seus vestidos e colocando o caminho para Jesus passar.
E nós sabemos que o profeta mensageiro diz que muitos daqueles que estavam ali não sabiam nem do que estava acontecendo, do que se passavam. Muitos estavam ali por causa da multidão, do oba-oba, estavam gritando e levantando ramos e tudo mais. Mas eles realmente não sabiam do que se passava. E ali estava o cumprimento de uma profecia que dizia: eis que Jerusalém, o teu rei, vem montado sobre um jumentinho. As profecias estavam se cumprindo naquele dia, no segundo êxodo, em que o Senhor Jesus veio para tirar o povo da lei, para introduzi-los na graça. Era um êxodo. O primeiro êxodo foi tirando o povo da lei, tirando o povo de uma terra natural para introduzi-los em uma outra terra natural. Tirando da terra do Egito para introduzi-los na terra da promessa, a terra de Canaã. E no segundo êxodo foi para tirar o povo da lei para introduzi-los na graça. E no terceiro êxodo era para tirá-los das tradições pentecostais religiosas para introduzi-los na original palavra de Deus. E é nesse tempo em que nós celebramos a verdadeira Páscoa. No segundo êxodo, quando Cristo estava ali, ele era a verdadeira Páscoa. Ele ensinou aos seus discípulos, às multidões, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele disse que ele era o pão vivo que desceu do céu. Que ele era o pão de Deus. Mas o povo nos seus dias não estavam compreendendo a sua linguagem. Eles não puderam compreender. Ele disse que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. E ele disse: a minha carne é comida e o meu sangue é bebida. E a sua carne é a sua palavra, e o seu sangue é a bebida, é a água que sacia a sede da nossa alma. O seu corpo é a sua palavra, é um símbolo do pão ázimo da Santa Ceia, e o seu sangue é um símbolo do vinho. Por isso nós hoje celebramos a comunhão, a Santa Ceia, e participamos do pão e do vinho. Comemos o pão, porque isto simboliza o seu corpo. E bebemos o vinho, porque isso simboliza o seu sangue. Então ele diz que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. E não é de qualquer maneira que se come, que se participa do sangue e do corpo do Senhor Jesus Cristo. Nesse último dia, o profeta mensageiro diz na mensagem, Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 269, ele diz: você não está se alimentando de um homem. As palavras de um homem podem falhar, mas você está se alimentando do infalível corpo-palavra do Filho do Homem. A palavra revelada para esse dia, a palavra restaurada para nós nesse último dia, é o pão de Deus, para alimentar a alma de seus filhos. Veja. Então ali no segundo êxodo estava ele, Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava o próprio Cordeiro que veio para ser sacrificado, para a expiação, a verdadeira expiação. Mas os religiosos daqueles dias não compreenderam e não puderam celebrar aquela Páscoa, o mataram, o desprezaram, o tiveram como malfeitor, mas ali estava o autor da vida, ali estava a própria salvação, ali estava o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ali estava a verdadeira luz que alumia o homem que vem ao mundo, mas eles rejeitaram caminhar na luz, porque suas obras seriam reprovadas. Eles estavam confiando em suas tradições, e então eles não puderam receber a palavra do dia. Então nós vemos que nesse dia também Cristo se manifestou entre nós através de um profeta mensageiro do ministério do Filho do Homem. Por isso ele pregou a mensagem levantando-o e tirando da história, mostrando que Cristo é real, provando que Hebreus 13,
Versículo 8 está em evidência nesses dias. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E então ele realizou os mesmos milagres que ele realizou lá no passado. Não o Espírito Santo que é somente para os apóstolos, como alguns segmentos religiosos diziam, mas foi provado que o mesmo Jesus Cristo que andou na Galileia, que operou sinais na Judéia, que andou por Samaria, é o mesmo que tem se manifestado nesse tempo do fim, manifestando o seu poder na palavra, em cura, em restauração, em revelação, em transformação de vidas. O mesmo Cristo daquele dia foi revelado nesse tempo do fim através de um ministério de um profeta mensageiro. Veja, na mensagem O Livro das Eras, na página 295 da mensagem O Livro das Eras, o profeta mensageiro diz que: agora esse mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7 fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segunda coisa, ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estas verdades mistérios divinamente reveladas que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecostes. Então, conforme a promessa em Malaquias 4, versículo 6, que esse Elias do tempo do fim, ele converteria o coração dos filhos de Deus de hoje aos filhos de Deus, aos pais do dia de Pentecostes, porque eles são os nossos pais na fé. Pedro, Paulo, João, Tiago e os apóstolos, a igreja primitiva. Por isso nós estamos hoje numa palavra de volta ao original, nos levando de volta ao original, a verdadeira Santa Ceia Apostólica original, a celebração da Páscoa da forma original, porque Deus não aceita substitutos. Deus, ele zela por sua palavra. E então, no tempo do fim, o Senhor tem se manifestado mais uma vez. Ele tem a sua maneira peculiar, como disse no princípio, de partir o pão. A sua palavra é o pão da vida. Sua palavra sendo partida para nós na porção certa. O alimento espiritual no seu devido tempo. Esse alimento que está escondido dos olhos dos sábios, dos entendidos, mas é revelado para os seus pequeninos. E este é o tempo em que a palavra tem sido restaurada para nós, e nós não vivemos de parte, mas nós vivemos de toda a palavra, como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é de pão natural somente que nós vamos viver, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E assim nós estamos zelando por cumprir todas as escrituras que é prometido para esse dia, para esta hora. Nós devemos discernir o dia e a hora em que nós estamos vivendo e cumprir as escrituras, porque disse Josué e Caleb naquele dia, quando eles foram espiar a terra no outro lado, em 12 e 10 voltaram a infamar a terra pela qual passamos a espiar é boa mesmo, ela produz leite e mel. E eles trouxeram o fruto da terra, uma prova do fruto da terra. Trouxeram um cacho de uva que 2 homens precisaram carregar com uma vara no ombro de cada um e aquele cacho pendurado. Olha que tamanho cacho de uvas. Mas só que aqueles 10, eles não estavam sendo guiados segundo a promessa. Eles estavam sendo guiados pela vista natural. Porque eles disseram assim, a terra realmente é boa, mas nós vimos ali os gigantes, os filhos de Enaque. Nós vimos suas muralhas, suas cidades, suas muralhas, seus portões com ferrolhos.
E eles então olharam para as dificuldades segundo os olhos naturais. Mas Josué e Caleb mandou aqueles 10 se calarem. E pulou para cima de um caixote ali e disse, para que o povo não desfalecesse o coração, que aquela terra realmente era uma terra boa. E eles disseram, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá nessa terra boa que mana leite e mel. Ah, se o Senhor se agradar de nós. Oh, como tem tanta gente nesse último dia, tentando agradar a Deus, querendo fazer coisas que não está nas Escrituras, que as Escrituras não está pedindo para esse dia. Oh, como tem segmentos religiosos, querendo fazer coisas para agradar Jesus. Não, é se o Senhor se agradar de nós. E como eu vou agradar a Deus? Ah, quando você ora e você diz assim, Senhor, fala que o teu servo ouve. Fala que eu te escuto, Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo quer ouvir a tua voz. Mas Deus tem falado através de sua palavra. Deus tem falado que nesse último dia a palavra tem sido restaurada. Ele tem falado que o batismo verdadeiro e apostólico é conforme Atos 2:38, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, ele tem falado que Mateus 17:11 está se cumprindo nesse dia. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. São Lucas capítulo 17, versículo 30. Esse é o dia da manifestação do Filho do Homem. Esse é o dia da revelação de toda a palavra e de todos os mistérios. Se o Senhor se agradar de nós, como eu vou agradar a Deus? Não da minha própria maneira, mas no eu cumprir a palavra, porque a Bíblia diz, o Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Ele quer que nós obedecemos sua palavra. Aonde os apóstolos batizaram daquela maneira, vamos batizar. Atos capítulo 2, 38, quando desceu o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E então Pedro pregou um sermão de uns 15 minutos. E então aquelas pessoas compungidas em seus corações perguntaram para Pedro e os demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos, para que sejamos salvos? E Pedro, tomando a palavra, disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, ele diz, mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Atos capítulo 4, versículo 12, a palavra diz que em nenhum outro há salvação, pelo que também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual deveis ser salvos. Ele tem mais prazer na obediência. São João capítulo 13, a verdadeira ceia, como Jesus ensinou. Ele lavou os pés aos seus discípulos. E ele disse, eu vos dei o exemplo, assim como vos fiz, façais vós também. A igreja verdadeira de Cristo, a noiva de Cristo hoje, ela está enquadrada nas cartas de Paulo. É uma igreja zelosa e de boas obras. Os membros de sua noiva hoje não cortam seus cabelos, porque a Bíblia diz, Paulo diz, ele escreve a carta aos Coríntios, que a mulher não deve cortar o seu cabelo, porque o cabelo foi dado no lugar de véu. Que o homem deve vestir com um espírito manso, ser um verdadeiro homem, um cristão. E que a mulher deve vestir com pudor e com modéstia. E então nós queremos obedecer a palavra, porque Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. E então, meus amados irmãos, para nós celebrar a verdadeira Páscoa, nós temos que estar enquadrado com as Escrituras. Nós temos que estar em obediência com a palavra. Nós temos que estar fora do mundanismo. A igreja do Senhor, a noiva de Cristo, é uma igreja lavada pela palavra. Ela não está envolvida com os prazeres mundanos. Ela não está envolvida com o pecado desse mundo. Ela não está envolvida com os credos e dogmas feitos pelo homem, com organizações. Ela sim está edificada conforme Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. Assim que não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadão dos santos
e da família de Deus, edificados sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então nós estamos edificados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então nós estamos baseados a nossa fé nas escrituras sagradas, na palavra de Deus. Mas em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, diz que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus que ele anunciou aos seus servos, os profetas. Esse ministério profético viria para nos levar de volta ao original, para restaurar a nossa fé, outra vez, a fé original dos nossos pais apóstolos. E nós estamos vivendo nesse tempo e nós temos conhecido esta mensagem e temos recebido ela de bom grado em nossos corações, porque esta é a mensagem da restauração, para restaurar a fé, restaurar a nossa crença na original palavra de Deus. Veja, então, nós vemos que Cristo tem sido trazido à cena outra vez, levantando-o e tirando-o da história. Ele não é um Cristo místico que está somente contando a sua história nas páginas da Bíblia, mas ele é real entre nós. Ele tem mudado vidas, transformado corações, libertado. Ele tem mudado a minha vida, tem mudado a vida de milhares de pessoas. Esse Cristo é real. Então, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, o apóstolo diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então ele é a primícia dos que dormem. Se nós morremos em Cristo, então nós também ressuscitaremos com ele. Porque uma das maiores preocupações do ser humano era essa vida após a morte. O que haveria após a morte? Mas Cristo tem vindo e tem feito a promessa, e ele cumpriu a promessa e deu a prova que há uma ressurreição, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Ele levantou ao terceiro dia. Ele rompeu aquele selo romano, a tumba. Ele saiu para fora porque ele é a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E é nessas promessas que temos nos firmado. Não estamos lutando aqui apenas para viver esta vida, uma vida melhor. Não viemos para a igreja, para o evangelho, aceitamos o evangelho somente para parar de beber ou de fumar, porque estava fazendo mal para a nossa saúde. É porque nós cremos num Deus que é real e que há uma vida após a morte e há um lugar que Deus tem preparado para os seus escolhidos. Quando nós entramos pelas bases da palavra, quando nós aceitamos o plano salvífico de Deus. E então é porque há uma ressurreição. Se nós morrermos aqui, nós sabemos que haverá uma ressurreição, porque Cristo deu essa prova. No livro das Eras, na página 300, profeta de Deus para esta era, ele mostra aqui para nós que a mais importante revelação da Bíblia, que foi revelada para nós nesse último tempo, no Novo Testamento, que a mais importante revelação da Bíblia é que Jesus Cristo é Deus. Veja, o Novo Testamento não revela um outro Deus, é uma revelação adicional do único e mesmo Deus. Cristo não desceu para dar a conhecer a si mesmo. Ele não veio para revelar o Filho, e veio para revelar e dar a conhecer o Pai. Ele nunca falou de dois deuses, ele falou de um só Deus. E agora, nesta última era, voltamos à revelação de coroamento, a mais importante revelação da divindade em toda a Bíblia, que é Jesus Cristo. Jesus é Deus. Ele e o Pai são um.
há um único Deus e seu nome é Senhor Jesus Cristo. Essa é a revelação de coroamento da Bíblia. Jesus Cristo é Deus. Então Deus não poderia morrer, porque Deus é Espírito. Então ele se fez carne. São João capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No versículo 14, ele dizia: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne. Não é um outro, é ele mesmo. Ele veio para nos redimir e resgatar. Ele veio para morrer na cruz do Calvário em meu lugar, em seu lugar. E ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus não morreu na cruz apenas para fazer um espetáculo para a humanidade. Ele não morreu na cruz para nós ficarmos com dozinha e chorar na semana da Páscoa e ver algum filme que Jesus estava apanhando no caminho para o Calvário, que bateram nele, cuspiram nele, judiaram dele, penduraram ele numa cruz. Isso não foi para fazer um espetáculo. Aquele era o plano salvífico de Deus sendo cumprindo. Porque há uma profecia no Velho Testamento que dizia: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição por nós. Ele tomou o nosso lugar. Ele morreu daquela maneira para me salvar, para te salvar, para perdoar os meus e os teus pecados. E nesse último tempo, no terceiro êxodo, a Páscoa está sendo celebrada com os asmos da sinceridade. Não você ser crente somente na Páscoa, ou crente só no Natal, quando se fala de Cristo, em que a mídia cria aquele clima e tocam música natalina, blém, 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 menino de Belém, e quando na Páscoa se passam filmes e se fala de Páscoa e todos querem falar de Páscoa, ou que nós somos crentes só no domingo quando vamos à igreja, mas é uma vida espiritual pautada pela palavra. Assim nós devemos estar esperando a ressurreição, porque há a promessa de Deus em sua palavra. Então, Paulo diz na sua carta aos Coríntios, ele diz que façamos festa com os asmos da sinceridade, não com fermento. Assim como na primeira Páscoa foi instituída que o pão da Páscoa, os bolos da Páscoa, não poderia ter fermento, coisa levedada. Assim, nesse tempo do fim, também não pode ter fermento. E fermento é doutrina errada. Jesus disse naquele dia, ele disse: cuidado com a doutrina dos fariseus. Os fariseus eram religiosos, tão religiosos, mas a sua doutrina era errada, levava as pessoas a não crer na palavra da hora, no Messias. Desprezaram ele porque seus líderes fizeram com que eles rejeitaram. Por isso ele pregou, o profeta desta era pregou: eu acuso esta geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo. Por quê? Porque eles estão crucificando a palavra. Eles estão crucificando a palavra nesse dia mais uma vez. Mas nós temos a promessa de Deus. Ele tem feito promessa para nós. Na mensagem à acusação, parágrafo 243, ele disse: e aqui estão eles nesse terceiro êxodo, o mesmo sinal, a mesma manifestação, o mesmo Cristo, o mesmo Espírito Santo, as mesmas obras, o mesmo Deus, a mesma mensagem, e eles não podem aceitá-la. Eles teriam que devolver seu cartão de companheirismo. Que é isto? Eles tiveram um conhecimento da verdade, eles olharam e viram que isto é absolutamente a verdade, eles não podem negá-la. As revistas têm que atestar que eles a viram, as fotografias, os jornais, a evidência, a ressurreição dos mortos, os atestados médicos dos enfermos. Eles têm que dizer que isto é ele. E as predições, e nenhuma delas alguma vez já falhou através dos anos, cada uma delas exatamente à risca. Eles não podem dizer nada senão que é Deus, mas eles não podem aceitá-lo. Veja, aquele grupo de ministros em Chicago, uns 300 tantos, viram e seriam batizados no nome de Jesus Cristo. Onde estão? O preço é elevadíssimo. Eles teriam que renunciar suas denominações, suas posições, para se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não podem fazê-lo. Que é isto? A Bíblia diz, quando fazem isto, o que fazem eles separam a si mesmo entre a misericórdia e o juízo.
pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, foram trazidos a ver isto e tiveram conhecimento da verdade e provaram a boa palavra de Deus e se apartaram dela, sejam renovados outra vez e digam: bem, agora eu desejo sim. Veja, parágrafo 243 e 44, nós lemos da mensagem à acusação. No parágrafo 274, o profeta mensageiro diz assim: e através de seus credos e suas organizações e suas denominações, com sua forma de piedade ainda falando, suas formas de piedade, vocês negaram o poder da ressurreição. Porém, a hora tem chegado, os últimos dias estão aqui, quando Deus prometeu, de acordo com Malaquias 4, que ele levantaria nos últimos dias e tornaria os corações das pessoas às bênçãos originais e à fé pentecostal dos pais. E vocês não podem negar isso, e vocês não podem resistir. Deus tem prometido em sua palavra e ele tem cumprido a sua palavra. Ele tem enviado a sua mensagem e ele tem dado a prova de sua ressurreição. Ele mostrou para nós a prova do outro lado. Assim como aqueles mensageiros foram e espiaram a terra da promessa e pegaram os frutos e vieram e mostraram que era uma terra boa que manava leite e mel. Assim como Jesus Cristo também provou que ele é a ressurreição e a vida, ele ressuscitou dentre os mortos. E nesse tempo do fim também, Deus tem levado o seu profeta mensageiro além da cortina do tempo, e ele viu aqueles que partiram em Cristo. E ele viu lá uma anciã que ele tinha batizado com mais de 90 anos de idade, e lá ele viu ela jovem e não reconheceu. E aquela voz disse para ele: você sabe por que ela está tão feliz? Ela está tão feliz porque ela tinha mais de 90 anos quando você a guiou a Jesus Cristo. Que Deus abençoe, Deus vos guarde pelo seu poder, que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. A prova da ressurreição está aqui. Cristo levantou dentre os mortos e levantou a nós também, que estavam mortos em delitos e pecados, e nos levantou para uma novidade de vida. Que Deus te abençoe. Shalom. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.